Olá, me chamo Ana Lívia Alves Caetano. Juntamente com o capitão de fragata Marcos dos Santos e coronel Afonso Lopes, foi desenvolvida uma pesquisa de aplicação do método híbrido HP TOPSIS 2N para a escolha de um sistema de transporte urbano, um estudo de caso no município de Magé. Esse estudo foi desenvolvido no IME, Instituto Militar de Engenharia, na turma de mestrado de Ferramentas Computacionais de Apoio à Tomada de Decisão. Bom, segundo o estudo da Firjan, que analisou os deslocamentos dos moradores de 19 municípios do Rio de Janeiro, o município de Magé ocupou a quarta colocação, registrando em média de 162 minutos gastos. E nota-se também que em 2014, o município de Magé ele teve um número mais baixo e foi aumentando. Então, a gente percebe que em 2018, 2019 já deve ter aumentado bastante esse tempo do trabalhador, né, do trajeto casa-trabalho-casa, tá? É, Bom, no Brasil, principalmente nos grandes centros urbanos, como o estado do Rio de Janeiro, a ausência de um planejamento urbano eficiente representa um dos maiores problemas do Estado. E isso é um dos maiores assuntos nas pautas das eleições políticas, né? E dados dessa pesquisa da Firjan, feita em 2015, diz que evidenciam que os prejuízos, do Estado alcançam cerca de 19 bilhões. Bom, então veio a seguinte pergunta: com base na metodologia multicritério de apoio à tomada de decisão, qual é a melhor alternativa de deslocamento do morador do município de Magé para a capital? Que no caso é o centro do Rio de Janeiro, né? De Magé até o centro do Rio de Janeiro. Vamos lá, o nosso problema. Apesar do transporte ferroviário ser uma alternativa, o sistema atual é extremamente precário. Estação sem infraestrutura adequada, trens sucateados e ausência de segurança pública, principalmente na supervia. Sendo uma alternativa que a maioria da população dispensa, apesar de ser uma excelente alternativa, né? Utilizando o transporte público rodoviário, o morador de Magé que trabalha na cidade com uma jornada de trabalho cerca de 8 horas às 17 horas, pega sua primeira condução às 5 horas da manhã, retornando para casa por volta das 19 horas da noite, tendo como hora útil de descanso e lazer em média apenas 4 horas. Bom, a fundamentação teórica. Primeiro foi estudado o transporte urbano, né? E mesmo com os avanços atuais, estas tecnologias ainda são inacessíveis para a maioria das regiões, principalmente as mais afastadas da metrópole, né? Segundo o estudo revelado pela Associação Nacional de Transporte Urbano, a ANTU, os ônibus e demais transportes coletivos, urbanos, rodoviários são responsáveis pelo deslocamento de cerca de 355 milhões de passageiros por mês. No modelo de multicritério de apoio à tomada de decisão, Santos, que é um dos especialistas no assunto de pesquisa operacional, afirma que pesquisa operacional atua em 5 grandes áreas que se interrelacionam conforme apresentado na figura 1, né? A avaliação operacional de sistemas, o apoio à tomada de decisão, estruturação de problemas, otimização de processos produtivos e simulação de processos. Bom, ainda nos modelos multicritérios de apoio à tomada de decisão, eles podem ser classificados de diversas formas. E a primeira coisa que sempre fazem é dividi-lo entre o modelo da escola francesa, né, os métodos da escola francesa, e os métodos da escola americana. Segundo Belli Costa, é referenciado na literatura internacional como MCDA, Multicriteria Decision Aid, o estudo de análise multicriterial do auxílio multicritério, e está fundamentado na utilização de métodos multicritério para a solução de questões de seleção, né? Pode ser de questões de seleção, ranqueamento ou sobre classificação, independe. Segundo Caetano, quando há divergências entre os decisores, essas metodologias formam uma base para discussões, permitindo uma melhor percepção do problema. Enfim, o método que foi utilizado para esse problema, né? Qual seria o melhor meio de transporte para chegar até o centro do Rio? O trabalhador ou o estudante, né? Porque na área de Magé existem muitos estudantes que vão até o centro do Rio. E nós utilizamos esse método porque ele é um híbrido entre dois métodos de análise hierárquica. O AHP, né? Que é
que é muito conhecido, é o mais popularmente usado, e o TOPSIS. Bom, o HP foi criado em 1980, o TOPSIS veio por volta de 1981, então eles são muito próximos. Aqui tem a modelagem matemática, né, do AHP, em passos. O primeiro passo é feito uma formação da matriz de decisão. Na verdade, de todos os modelos multicritério, o primeiro passo é sempre criar uma matriz de decisão para que a gente possa originar os resultados, né, originar os processos. O cálculo do autovetor, depois o cálculo da normalização dos autovetores, aí vem o índice de consistência para saber se a matriz foi feita corretamente e tudo mais, a razão de consistência, enfim, e agora o método TOPSIS, que, na verdade, por ser um híbrido, esses dois, nós começamos utilizando os cálculos do método HP e terminamos com os cálculos do método TOPSIS. As etapas deste método se dão pela estrutura de matrizes de decisão e o vetor de pesos, pois a partir desses valores será iniciada a aplicação dos cálculos. Na etapa seguinte, é preciso normalizar a matriz de decisão utilizando a equação. Até parece um pouco complicado olhando, mas é bem simples normalizar a matriz, né? Após a normalização, deve-se calcular a matriz de decisão ponderada e obter as soluções ideais positivas e negativas de acordo com as equações, né? E aí a gente utiliza esse cálculo aqui para saber se ele é positivo ou negativo. Bom, a proposta de solução que foi escolhida para esse problema. Com a finalidade de auxiliar na escolha do melhor meio de transporte para o trajeto Piabetá Central do Brasil, Piabetá é uma cidade de Magé, né? E um bairro de Magé, onde se concentra a maior população de Magé. É o centro onde tem maior saída de pessoas para o centro do Rio. Então, foram levantadas informações para traçar o perfil da situação do município de Magé. Definição dos critérios. Essa foi a metodologia aplicada nesse trabalho. Primeiro, a definição dos critérios, né, juntamente com os decisores do processo e a equipe de implementação. A coleta de dados, né, custo, tempo, conforto, segurança, esses foram os critérios utilizados. Cálculo de priorizações, utilizando um software criado no IME, né, pelos alunos do IME. O software é o HP TOPSIS 2N. E a análise dos resultados, que são a ordenação das alternativas, né? De 1 a 4, porque nós utilizamos 4 alternativas. Bom, a próxima etapa se deu pela elaboração dos critérios e, em seguida, pela aplicação do modelo híbrido para a obtenção do resultado. A descrição dos critérios está relacionada na tabela 2. Aqui nós temos o primeiro critério, o custo, o tempo, a segurança e o conforto, né? O custo é o valor gasto do transporte. O tempo é o tempo do trajeto entre Piabetá, do município de Magé, e a central do Brasil, considerando a partida às 5 horas da manhã, que é o horário de maior pico da saída dos trabalhadores. E a segurança é o grau em que o transporte é seguro. Por quê? A segurança a gente não consegue mensurar. É um critério qualitativo. Então, para mensurar esse critério, nós selecionamos uma tabela de 1 a 5, uma escala de 1 a 5, para que a gente pudesse dizer qual seria a pontuação. E o conforto, o grau em que o transporte é confortável para a viagem. Os graus foram parametrizados de 1 a 5, sendo 1 o grau menos satisfatório sobre o critério de transporte e 5 o mais satisfatório para a criação da matriz de decisão, que é a matriz onde eu havia falado antes, né? Aqui nós temos os itens, né? As alternativas, o carro, ônibus, van e trem. E os critérios, que são custo, tempo, segurança e conforto. Como eu disse, o custo a gente tem o valor, né? Pago. O tempo, a gente também tem um valor, que depois eu alterei essa escala para minutos, para que não ficassem números cortados, né, pudessem ser números inteiros. A segurança foi essa escala de 1 a 5, onde 1 é pior e 5 melhor, e conforto da mesma forma, de 1 a 5. Bom, na sequência da definição da matriz de decisão, os critérios foram comparados par a par
Isso é do método de SAAT, AHP, de comparar os critérios par a par pelos decisores, que juntos aplicaram as notas segundo a escala fundamental de SAAT. A escala fundamental de SAAT é uma escala de 1 a 9, sendo os números 1, 3, 5, 7, 9 números de graus de importância, e 2, 4, 6 e 8 os números de valores intermediários, né? E após esse procedimento foi obtida a matriz de importância. Bom, nessa matriz nós temos uma matriz par a par, né, entre custo e custo, tempo e tempo, segurança e segurança, conforto e conforto. E nós fomos resolvendo com aqueles cálculos lá, né, aplicando para gerar os resultados. A modelagem matemática. Bom, nesta parte da aplicação do método, após a normalização da matriz de importância dos critérios, foi gerado o peso de cada critério em cada um dos meios de transporte estudados, como demonstrado na tabela 5, essa tabela de pesos, né? E depois, utilizando o programa HP TOPS 2N, um software em Python, né? Foi feito em Python, desenvolvido por meio de uma parceria entre o Instituto Militar de Engenharia, o Centro de Análise de Sistemas Navais e a Universidade Federal Fluminense. Aqui nós geramos os pesos do custo, tempo, segurança, conforto, e aqui nós temos o índice de consistência, né? O lambda max e a razão de consistência, para que a gente pudesse agora, a partir de agora, aplicar o método TOPSIS, já que aplicamos o método HP. Bom, depois de aplicação do método, os resultados alcançados ao final foram que o trem ficou em primeiro lugar, com 0,8800, o carro ficou em segundo lugar, com 0,4407, o ônibus em terceiro lugar, com 0,3141, a van em quarto lugar, com 0,1980. E a conclusão dessa pesquisa? Bom, a pesquisa desenvolvida teve por objetivo apresentar um estudo de caso real da aplicação da metodologia multicritério no processo de tomada de decisão sobre a melhor alternativa de transporte dos moradores de Magé com destino ao centro do Rio de Janeiro. Como limitações desse estudo, destacam-se a falta de mensurar critérios subjetivos da percepção dos usuários sobre a qualidade de cada tipo de transporte, bem como fatores indiretos envolvidos em cada processo, manutenção dos carros particulares, superlotação do transporte público, nível de segurança de cada alternativa de transporte, dentre outros. Então, essa parte a gente teve uma dificuldade maior de mensurar. E o que é importante ressaltar nessa pesquisa é que, por mais que o trem ele tenha sido o primeiro colocado, pela Supervia, é o meio de transporte menos utilizado pelos moradores de Magé por conta, né, da falta da qualidade do veículo, né, do transporte. A Supervia deixou tá um pouco abandonado por conta de não ser mesmo utilizado. O maior uso do transporte mesmo são os ônibus, onde tem a maior parte da população utilizando esse meio de transporte. Algumas referências utilizadas nesse trabalho. Obrigada pela atenção.